Páginas amarelas da Veja, José Padilha. Fui um idiota de ter acreditado em Sérgio Moro. Arrependido por ter retratado o ex-juiz como herói na série O Mecanismo, o diretor fala hoje que não havia mocinhos na Lava Jato. Matéria de 27 de maio de 2022. Vamos pegar algumas aspas? O senhor daqui, Padilha, com 54 anos, realmente era uma criança, não sabia o que estava fazendo. Né? Deixa eu ver se tem algumas. A Lava Jato foi uma perda de oportunidade para o Brasil. Se fosse refazer hoje o mecanismo, não ia ter herói nenhum, só bandido, o PT, o Ministério Público, o Moro. Estava tudo errado ali, Helder. Tudo errado, né? Tá bom. Agora tava tudo errado, certo. Tá aqui o Cupachu de Goiânia que nos lembrou, hein, da entrevista do Padilha aqui nas páginas amarelas da Veja. A entrevista é boa, cara. A entrevista é boa. Cara, eu acho assim, muito digno da parte dele, e agora eu tô falando sem ironia, hein, gente? Muito digno o cara reconhecer o erro e ainda assumir que foi idiota. Não é pouco não, tá? O cara mora fora do Brasil, não precisava estar se importando com isso, tem muita grana. Ele poderia simplesmente ficar na dele e fingir que não se posicionou favoravelmente à Lava Jato, meteu o kit, nem me viu, se fingir de morto e não dizer nada. Mas ele reconheceu. Ok. O que fica difícil de acreditar é que não dava para perceber durante a produção de uma série que a Lava Jato também tinha seus inúmeros problemas. Como é que pode, cara? Como é que pode o sujeito que se envolve com roteiro, com produção, com direção, como José Padilha, não ter notado nada e transformado o Sérgio Moro, um sujeito que você olha naquele rostinho dele e percebe que é um canalha. Um canalha desprovido de qualquer inteligência e capacidade de ser juiz. Isso que é difícil de entender. Tudo bem, o cara assumiu que foi inocente, que foi idiota e falou que vai votar no Lula, que não tem nem comparação entre Lula e Bolsonaro. Ótimo, José Padilha. Mas que é complicado de você chegar na vida adulta, né, e lidar com temas tão importantes como política, no cinema, em séries, e não ter percebido certas coisas muito evidentes, assim como Tropa de Elite também, que tem uma pegada de transformar, né, ali para o público o policial em herói, às vezes, é meio problemático também, né, o Tropa de Elite, que acabou virando uma obra de arte para as pessoas exaltarem a polícia contra o cidadão civil mesmo, né? Embora ele traga ali também a questão das milícias e tudo mais, uma outra parte interessante também no filme. Quase Helder só trouxe as milícias no segundo, quando percebeu a burrada. Pois é, entendeu? Esse que é o problema, cara. O cara tem que cagar no pau primeiro para perceber. Puta, errei. Pô, tudo bem, todo mundo pode errar, né? Mas quando você tá fazendo um filme, uma série, adaptando um livro, como é o caso do Tropa de Elite, que é adaptado do Elite da Tropa, não dá, né, gente? Para trazer uma visão em que você romantiza a polícia. Não pode, é perigoso um negócio desse. Aí vamos aqui pegar a frase dele, né? Onde ele assume que é idiota. O Rio de Janeiro é totalmente tomado por milícias e agora tem a narcomilícia que vende droga. E a milícia continua elegendo gente. É esse pessoal que elegeu o Bolsonaro, a quem o Moro se juntou. Por isso eu chamei lá atrás de anti-Falcone, o juiz que conduziu a Operação Mãos Limpas na Itália e foi assassinado em 92. O cara se associou aos milicianos, aos mafiosos, é inacreditável a trajetória. Realmente eu fui um idiota em ter acreditado no Sérgio Moro. Aí depois perguntam sobre o Lula, que é interessante, e tem também uma pergunta sobre o Wagner Moura, que eles brigaram por causa de política. Aí ele falou, a que se deveu sua empolgação com a operação. No Brasil, a corrupção é tão disseminada que determina a lógica da política e talvez seja a principal causa da miséria. Então, quando você vê que tem alguém expondo isso, pensa, opa, os empreiteiros e políticos que eram acima da lei agora não são mais. Você acha isso bom, tem um valor heurístico. A operação revelou uma coisa essencial para os brasileiros. Está aí o crime da Lava Jato. Ela teve a chance de fazer direito e não fez. Mas quero dizer uma coisa. Lava Jato à parte, o imperativo do Brasil é tirar o Bolsonaro do governo, com Bolsonaro e Lula no segundo turno. Eu voto Lula, voto nele sem pestanejar, pois não adianta viver no mundo ideal, abstrato, descolado do que ocorre. A escolha está dada
para o brasileiro. E tem a parte do Wagner Moura também, Bez, você viu? Tempos atrás, Wagner Moura revelou que parou de trocar mensagens com o senhor por divergências políticas. Qual a razão? Eu diria que o Wagner teve muito mais clareza que eu com relação à natureza da Lava Jato. E eu tive mais clareza que ele com relação ao Partido dos Trabalhadores. Os dois estavam errados, na minha opinião. Mas é uma burrice você criar picuinha e estresse com um amigo por divergências em torno de política. Eu dou meu braço a torcer e digo aqui, Wagner, você tinha toda a razão sobre a Lava Jato, sem problema nenhum. E esses são os highlights da entrevista. Ele assumindo que foi idiota, assumindo o voto no Lula e assumindo que estava talvez equivocado ao debater e brigar com o Wagner Moura. O país da piada pronta bateu seu recorde com a ação de representantes do PT contra Moro, acusando de provocar prejuízos ao país ao manipular a maior empresa do Brasil, a Petrobras, como instrumento útil ao acobertamento dos seus interesses pessoais. Piada pronta. Vota no Bolsonaro logo, Merval. Não tem problema, ninguém liga. Mas, o Padilha tá fazendo uma lava-jato na própria biografia, na verdade. Né? Tá lavando a biografia para não ficar com pecha de bolsonarista, de lava-jatista, de reacionário, de fascista lá no futuro. Ótimo, reconheceu com veemência que errou. Mas é complicado, né, cara? Você vê uma pessoa com tanta responsabilidade nas mãos para lidar com cultura sendo enganado por um capial como o Sérgio Moro. Me desculpa, mas é difícil de engolir.